A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Gênesis capítulo 32. No capítulo anterior nós vemos então que Labão se despediu de Jacó, Jacó tomou a sua família depois de ter feito uma aliança com seu sogro, deixando as coisas todas no lugar. Ele então partiu com destino ao encontro com o seu irmão Esaú. Mas logo no princípio do capítulo, no versículo 1, vai dizer que enquanto Jacó seguiu o seu caminho, os anjos de Deus foram se encontrar com ele. Queridos, vocês já viram anjos? Alguém aqui já teve a bênção, a alegria, a experiência de ver um anjo? Se você já teve, escreve nos comentários e conta para mim essa história. Bom, aqui no versículo 2 vai dizer que quando Jacó os viu, ou seja, Jacó viu os anjos, ele disse, este é o acampamento de Deus, e ele deu àquele lugar o nome de Manaim, que significa acampamento de Deus. E então no versículo 3, ele enviou mensageiros para falar com Esaú, para dizer, olha, eu estou indo ao seu encontro. Esaú ficava num território de Edom. Assim como Deus tinha abençoado a Jacó, que havia prosperado, nós podemos dizer que também Esaú tinha conquistado coisas. E no versículo 4, Jacó vai dar ordem para os seus funcionários, que falassem com Esaú da seguinte maneira: o seu servo Jacó manda dizer. Então, olha só, Jacó estava falando para o irmão dele, Esaú, que ele era o servo, ele estava se colocando debaixo da autoridade, vamos falar assim, de Esaú. E a tentativa era realmente consertar a situação que havia ficado entre eles. Se você está chegando no canal hoje, Jacó e Esaú eram irmãos. Esaú era o irmão mais velho. Ele tinha direito à primogenitura e à bênção da família. E Jacó, o seu irmão gêmeo, mas que nasceu depois, então ele era o mais novo, ele, usando de astúcia, tanto se apossou de uma coisa quanto de outra. Ele fez isso na força do seu braço. Na verdade, Deus já havia dito que Jacó ia receber a bênção, mas ele fez as coisas segundo a sua direção, e por isso ele machucou o coração de Esaú, o coração de Isaac, e também o relacionamento com os seus pais já não estava bom. E agora Deus disse para ele, volta. Então ele vai se encontrar com o irmão que ele havia, eu vou falar entre aspas, roubado 2 vezes. Eu estou falando entre aspas porque não foi o assalto à mão armada. Na verdade, Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mas é óbvio, Jacó, aquele dia que viu seu irmão com fome, poderia apenas ter dado a comida para o irmão. Não precisava ter pedido o direito de primogenitura em troca. Mas tudo bem. Aqui então, ele diz para os servos, olha, quando você encontrar o meu irmão, você diz para ele que o seu servo Jacó está mandando dizer. E o que foi que ele mandou dizer? Que ele havia vivido como estrangeiro, juntamente com Labão, e que ele ficou lá até esse momento. E no versículo 5 vai dizer que ele foi muito abençoado enquanto estava lá, com bois, com jumentos, com rebanhos, com servas, com servos. E qual era a intenção de Jacó? Mostrar para Esaú que, apesar dele ter saído somente com o seu cajado, Deus o havia abençoado na terra para onde ele foi. Ou seja, ele não precisava daquela bênção ou daquela, vamos dizer assim, dos bens do seu pai que ele havia tomado no lugar de Esaú. E enquanto ele manda essa mensagem, os mensageiros voltam então para Jacó, depois de ter dado esse recado para Esaú. E qual é o recado que os seus servos vão dizer? Os servos dele vão dizer lá no versículo 6, fomos até o teu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Queridos,
Pense um pouquinho. Você está tentando se reconciliar com o seu irmão. Você está ali mandando uma mensagem, né? Você manda uma mensagem através dos servos e diz: olha, que eu alcance favor na tua presença. E de repente ele vem ao teu encontro com 400 homens. E você está ali com suas concubinas, suas esposas, seus servos. O que logo vem à mente? Vem à mente: agora ele vai vingar aquela palavra. Meu pai ainda não morreu, mas ele provavelmente vai querer me matar no meio do caminho. Foi algo parecido com isso que veio ao coração de Jacó. E por que nós sabemos? Porque Moisés nos conta. Versículo 7 vai dizer: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Porque quando ele ficou sabendo que Esaú não estava lá esperando ele chegar, mas ele veio ao encontro com 400 homens, ele pensou: agora eu vou ter problemas. Mas Deus havia falado para ele que estaria com ele. Vocês se recordam disso? Sim. Eu tenho certeza que você se recorda, mas você concorda comigo que muitas vezes, apesar de termos uma palavra de Deus, quando as situações ao nosso redor parecem contrárias, a gente tende a ter medo, a gente tende a permitir que a desconfiança, que a ansiedade, que a angústia tome o nosso coração? Pois é, Jacó, patriarca de carne e osso, igualzinho a eu e você. Mas nós vamos olhar para a palavra e ver que Jacó teve várias atitudes muito legais. Eu acho que eu vou listar 3 delas. A primeira coisa é que Jacó buscou uma estratégia. E eu gostei muito da estratégia que ele buscou. Primeira coisa que ele fez está lá escrita no versículo 7. Qual foi a sua estratégia? Ele dividiu o povo em 2 grupos. Para quê? Para que ele pudesse garantir que pelo menos um grupo escapasse. Em outras palavras, ele fez a parte dele. Ele disse: ok, se Esaú está vindo com 400 homens, é muito provável que talvez ele queira agora julgar a causa e vingar-se de mim. Eu estou aqui, não tenho quem me acuda. O que eu faço? Eu vou dividir em 2 partes. Essa era a parte humana, essa era a parte que Jacó podia fazer. Depois Jacó ele foi fazer o mais importante. A partir do versículo 9, Jacó foi orar. E ele faz uma oração muito sincera diante de Deus. Eu vou ler para você do versículo 9 até o versículo 12. Ele fala assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Então, primeiro, ele traz na oração aquilo que Deus havia dito para ele, aquilo que era a palavra recebida. Aí no versículo 10 ele vai falar dele, ele vai dizer assim: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão, mas agora sou 2 grupos. Então aqui ele está dizendo: Senhor, eu sei que tudo o que eu tenho, eu só tenho porque o Senhor me deu. Eu preciso agora da sua ajuda. O Senhor foi quem me prosperou até aqui. E agora no versículo 11 ele continua: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então, para finalizar essa oração, Jacó vai ser muito honesto. Ele vai dizer: Senhor, eu estou com medo de que ele venha e ele me ataque. E embora nós devamos declarar palavras de coragem e palavras abençoadas sobre as nossas vidas, queridos, em oração, pelo menos quando eu olho para a palavra do Senhor, em oração o que nós vemos são os homens do Senhor sendo muito honestos. O próprio Davi, nos Salmos, quando ele escreve as canções tão lindas, ele vai dizer muitas vezes: Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu me sinto esmagado. Senhor, o meu coração está aflito. E o fato dele dizer para Deus como ele estava, era logo acompanhado de uma oração: Senhor, me ajude. Senhor, levanta-te. Senhor, coloque-me de pé. E aqui, Jacó foi dizer para Deus como ele estava e foi pedir: Senhor, me livra. Foi o Senhor quem disse que estaria comigo. E depois de orar, então primeiro ele teve a sua estratégia, primeiro ele fez a parte dele, depois ele foi orar ao Senhor e por último, queridos, Jacó usou uma estratégia que nós vamos ver escrito depois no livro de Provérbios. Lá em Provérbios 21:14 diz assim, o presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Esse provérbio está falando de dar um presente em segredo, no sentido de você presentear a pessoa e não querer fazer isso para mostrar para os outros.
Embora aqui Jacó estivesse fazendo publicamente, é inegável que o desejo de Jacó não era mostrar para os outros quantos presentes queria dar para Esaú, mas na verdade era realmente amansar ou ganhar o coração do seu irmão. E queridos, teve uns podcasts para trás que eu falei para vocês assim, gente, Deus realmente prosperou Jacó, porque em 6 anos ele conquistou muitas coisas, servos e servas e animais, e aqui é o momento em que eu provo aquilo que eu estava dizendo. Ele mandou de presente para o seu irmão, você vê aí nos versículos 14 e 15, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E que jeito que ele fez a entrega desses presentes? Ele foi colocando os servos à frente de cada grupo. Então, à frente das 200 cabras, um servo. Aí ele falou, olha, dá um espaço entre um grupo e outro. Aí, os 20 bodes, um servo na frente. E o que foi que ele orientou os seus servos? Ó, quando vocês chegarem perto de Esaú, né, vocês se encontrarem com Esaú, e ele perguntar assim, estou lá no versículo 17, de quem você é e para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? O que foi que Jacó mandou os servos dizerem? Jacó mandou assim, são do seu servo Jacó, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. Ou seja, até o servo ele estava dando para o seu irmão. Continuando. E eis que ele mesmo vem atrás de nós. Então, Jacó, usando-se dessas 3 estratégias. Primeiro ele organizou, né? Ele fez aquilo que ele podia, dividiu em 2 bandos. Depois ele pediu a presença do Senhor e a proteção. E por último, ele deu um presente para o seu irmão, porque ele estava realmente arrependido da maneira como fez e ele queria o conserto. Muito bem, até aqui ele fez tudo o que ele podia. A partir de agora era apenas esperar pelo encontro. Foi fácil aquela noite para ele? Será que ele estava calmo, apesar de ter orado, apesar de ter dividido em 2 bandos, apesar de ter mandado os presentes? Bom, o que a palavra de Deus vai nos contar através de Moisés, ele do versículo 22 até o versículo 32, é que Jacó viveu uma experiência única. Ele pegou toda a sua família, seus filhos, seus servos, ele passou ali ele passou o ribeiro do Jaboque, ele quis ficar sozinho naquela noite. E quando ele ficou só, isso está lá no versículo 24, Moisés relata para a gente assim, Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, ou seja, ele passou toda a sua família para o outro lado, ele quis ficar realmente sozinho e ter um tempo para ele, porque talvez ele estivesse precisando desse tempo para pensar, para orar, para descansar, não sei, para chorar. Moisés não diz para a gente por que ele quis ficar só, mas o versículo 24 vai dizer que um homem apareceu e que este homem começou a lutar com Jacó. Mas o versículo 25 vai dizer que, vendo este que não podia com Jacó, este homem não conseguia vencer essa luta corporal com Jacó, ele então lhe tocou na articulação da coxa, e nessa junta da coxa, a junta da coxa de Jacó se deslocou, mas ainda assim, Jacó não soltava este homem. E aí então, no versículo 26, o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó responde para ele assim, não, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E você pode pensar, mas Rita, como assim? Ele queria a bênção desse homem com quem ele estava lutando. Sim, eles tinham travado uma luta corporal durante a noite toda. Jacó estava prevalecendo, não estava soltando. Ele disse, finaliza esse momento com uma bênção. Né? Me abençoa, declara que eu lutei, mas eu venci. E aí, então, esse homem, ao invés de abençoá-lo, pergunta o seu nome, diz assim, como você se chama? E ele diz, eu me chamo Jacó. Jacó significava usurpador, aquele que usa de má fé para roubar, né? E ele diz assim, então agora você não vai mais se chamar Jacó, que significava usurpador, mas você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Israel significa campeão com Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Então Jacó disse, mas por favor me diga como você se chama. E aí o homem responde, mas por que você pergunta pelo meu nome? E ali ele o abençoou. E a bênção que ele deu, queridos, na verdade foi principalmente declarar um novo nome sobre
Jacó, que não era mais Jacó agora, ele era Israel. E Israel saiu desta luta mancando, o que prova que não era um sonho. E esta bênção significou uma mudança, vamos falar dessa maneira, uma mudança na trajetória de Jacó, que se tornou Israel. Porque ele lutou com homens, não apenas naquela noite toda, mas os 20 anos que ele viveu na presença de Labão, fizeram com que ele com certeza vivesse situações que o amadureceram e agora ele havia lutado com Deus. E você pode pensar assim, Rita, ele não pode ter lutado com Deus, ele não pode ter lutado com o anjo do Senhor ou com os anjos. Não pode ser, porque o Senhor ele tem uma força sobrenatural. Se fosse realmente uma luta com um anjo, se fosse realmente uma luta com Deus, Jacó tinha perdido. Você pensa assim como eu? E muito bem, eu concordo com você. Só que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você concorda comigo? Então presta atenção nesse texto de Oséias. Veja o que a palavra de Deus fala. Oséias, capítulo 12, versículo 4 diz assim: lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. Então nós sabemos que ele não estava apenas lutando com um homem, embora tivesse uma figura humana, mas ele estava lutando com o anjo. E antes que você pense assim, nossa, Rita, para mim isso está muito estranho. Eu quero que você volte nos podcasts aí, ou você vai olhar na sua Bíblia, na palavra do Senhor, e você vai ver que não é a primeira vez que um anjo tem uma aparência de homem e come, por exemplo, os anjos comeram com Abraão. Você vê situações em que, sim, sem saber, pessoas tiveram um momento de comportamento, de refeição e de conversa com anjos. E aqui no caso, Jacó lutou com um e ele foi abençoado. Então no versículo 30, Jacó dá o nome daquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus. Agora ele estava pronto para encontrar-se com Esaú. Ele saiu dali ferido? Sim, ferido. Mancando, mas ele saiu com uma bênção, com um novo nome, uma nova possibilidade de escrever a história de outra maneira. E nós terminamos aqui, mas não antes de aplicar. Rita, como a gente aplica esse capítulo para as nossas vidas? Deus, eu vejo tantas coisas. Primeiro, se você estiver enfrentando uma situação de dificuldade que te cause angústia e medo, você pode fazer como Jacó. Existe uma parte que é você que tem que fazer, que é a estratégia, né? Aquilo que é humano, aquilo que é natural. É você quem faz. É você que economiza o dinheiro, é você que se afasta daquela pessoa que só te faz mal, é você que escolhe melhor as suas companhias, é você que prepara o seu currículo, é você que faz um curso, é você que faz aquilo que é natural. O Senhor Jesus não vai fazer uma faculdade por você, uma pós-graduação por você. Se você quer melhorar seu currículo, você precisa estudar. Essa é a tua parte. Agora existe a outra parte, que é o sobrenatural. E como o Jacó fez, ele foi orar. Então você também precisa orar pelas situações. E em terceiro lugar, sim, se você precisa fazer alguma coisa para consertar, você pode fazer como Jacó, porque é bíblico. Você vai pedir perdão com as palavras, você não vai apenas dar presentes. Nós vamos ver que no próximo capítulo vai acontecer o encontro, vai acontecer a reconciliação. Mas aqui, Jacó demonstrou o seu arrependimento por atitudes. E quais foram as atitudes? A atitude contrária ao que ele tinha feito. Porque se no passado ele roubou Esaú, agora ele estava presenteando Esaú. Então, é um momento de você ter atitudes contrárias àquelas que você tinha no passado. Se antes você tinha um problema com mentira, agora é o momento de você aprender a sofrer o dano a partir da verdade das suas palavras. Se você pode ser repreendido por algo que você fez, você não vai usar uma mentira para encobrir o fato. Você vai dizer, eu não fiz, me perdoe, vou fazer agora. Então, você vai ter atitudes diferentes. Se antes você era relaxado com as coisas de casa e fazia com que seu cônjuge se sentisse sozinho, você então agora vai se organizar para ser mais presente, mais participativo. E eu poderia dar muitos exemplos, mas a gente já está chegando a 20 minutos do podcast. Então, eu paro por aqui. Teria muitas outras coisas para dizer e, inclusive, se você pensou em alguma outra aplicação, coloca nos comentários, me deixa ver o que você pensou. Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser.
você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!